Olá Brasil, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo com vocês. Pra quem não sabe, eu nunca me apresentei, eu acho. Meu nome é Tarsila Tanhan. Todo mundo me chama de Tatá. Ou quase todo mundo que me conhece pessoalmente, os meus amigos mais próximos. Um dia eu resolvi criar um canal aqui no YouTube, já faz mais ou menos uns 2 anos isso. E por que eu resolvi criar esse canal no YouTube? Porque eu não estava conseguindo mais me comunicar com as pessoas através da minha arte. E por isso que eu vou contar uma pequena história pra vocês, que talvez só faça sentido se você ver esse vídeo até o final. Eu trabalhei com teatro a minha vida inteira, desde que eu me entendo por gente. Antes isso era uma brincadeira e depois virou uma profissão mesmo. Durante esses anos todos que eu trabalhei com teatro, a minha grande pergunta sempre foi: por que as pessoas não vão ao teatro? Por que as pessoas não se interessam por teatro? E depois de um tempo eu comecei a perceber que não era só o teatro a grande questão, que as pessoas não se interessavam. As pessoas também não se interessam por literatura, as pessoas elas também não se interessam muito por cinema, principalmente um cinema que é mais alternativo, que foge desse cenário mais comercial. As pessoas elas não se interessam em ir a exposições, as pessoas elas não se interessam muito por arte de uma maneira geral. E o mais louco é que, embora as pessoas não valorizem muito a arte, dificilmente a gente vai encontrar alguém que não goste de arte. Então por que as pessoas não consomem arte? Tem muitos fatores que envolvem essa resposta. Eu acho que talvez eu nem encontre uma resposta para isso, mas eu acredito que as pessoas elas não consomem teatro, por exemplo, porque isso não é uma coisa que foi nos ensinado desde pequenininho a ir ao teatro. Culturalmente a gente não é engajado para ir ao teatro. As pessoas em geral acham que teatro custa muito caro, é um investimento muito alto para você assistir um grupo de atores falando algumas coisas que você nem entende direito, não é mesmo? Há 2 anos atrás, mais ou menos, eu comecei a me questionar por que eu tava fazendo teatro, para quem que eu tava fazendo teatro. Quem vai nos assistir, em grande maioria, são outros atores, são pessoas que fazem parte de outros grupos e a gente não consegue chegar no grande público, na grande massa. E eu pensei, putz, eu tenho que comunicar isso de alguma maneira. Eu gostaria de comunicar as coisas que eu tenho para dizer para o mundo de uma outra maneira. Me veio a ideia de ter esse canal no YouTube em que eu pegasse tudo que eu aprendi de interpretação de artes dramáticas, juntasse com a literatura, que é uma outra coisa que eu gosto muito, com poesia, que sempre fez parte da minha história, e trazer aqui pra internet. A minha surpresa foi bárbara, porque muita gente começou a consumir. 4.000 pessoas que estão aqui no meu canal me assistindo, é muito mais gente do que eu conseguiria levar pra um teatro. E mais, depois que eu comecei a trazer poesia pra internet e apresentar a poesia pras pessoas de uma outra maneira, eu percebi que muita gente começou a me escrever falando assim: puxa, eu não me interessava por poesia e agora eu me interesso. Agora eu tenho lido mais porque você tem indicado coisas, eu tenho assistido filmes diferentes dos que eu estava acostumado a assistir porque você recomendou. Eu recebo muitos e-mails, eu recebo muita resposta de quem está aí do outro lado. E é nesse ponto que eu queria chegar nesse vídeo. O que importa pra mim é disseminar a arte, é inspirar as pessoas a consumirem arte, seja ela em formato de literatura, seja ela em formato de cinema, seja ela em formato de uma exposição de artes plásticas, seja em performance, seja em dança. O espaço da internet, o espaço que a gente tem hoje, que consegue chegar a muitas pessoas, ele é de extrema importância para que outras pessoas diferentes da nossa pequena bolha tenham acesso e descubram que gostem de uma coisa que elas nem chegaram um dia a imaginar que poderiam gostar. Para mim não tem esse negócio de quem tem cacife para falar de literatura, quem tem cacife para falar de cinema, quem tem cacife para falar de arte. Que lugar sagrado é esse que colocaram a arte, que para você falar de alguma coisa você tem que ter um autoconhecimento e estudo acadêmico? E a gente faz um trabalho artístico para o público, a gente não está fazendo nenhum trabalho artístico para um crítico vir e falar do nosso trabalho. Se o que a gente faz atinge alguém de alguma maneira, provoca alguém de alguma maneira,
essa pessoa vai ter uma opinião em relação ao que ela sentiu vendo o que eu estou produzindo, isso é muito mais importante, isso é muito mais valoroso do que qualquer crítica de uma pessoa que estudou em XYZ universidades. Para mim, o mais importante nesse trabalho que eu faço aqui na internet é trazer a minha experiência pessoal, compartilhar com vocês, isso vai reverberar em vocês, vocês vão trazer uma resposta para mim e isso vai se transformar numa outra coisa. A gente tem que tirar a arte desse altar em que só algumas pessoas são capazes de entender algumas coisas. E se as pessoas que estão aqui na internet falando de literatura, de cinema, de poesia, de fotografia, se as pessoas aqui na internet estão falando isso de uma maneira que popularizou o assunto, que popularizou o tema, que bom que a gente está conseguindo extrapolar um pouco aquele lugar elitizado que só algumas pessoas tinham acesso. Ahá! Algumas semanas atrás rolou uma discussão muito forte na internet, no meio dos booktubers, uma treta aí que rolou com um cara que é um escritor, que queria que uma booktuber fizesse uma divulgação do livro dele no canal dela. Ela passou os valores pra ele achou que era um absurdo o valor que ela estava cobrando. A partir disso, ele expôs a conversa que eles tiveram na internet. Depois vieram alguns críticos que escreveram em alguns jornais de mídia tradicional criticando as pessoas que fazem trabalho na internet, que elas não são capazes, são pessoas que não têm nenhum conhecimento, que buscam informações na Wikipedia. Eu quero um mundo de verdade em que todo mundo possa falar do livro que leu, porque afinal de contas, quando um escritor escreve um livro, ele escreve para o público ler. Eu valorizo muito mais a opinião de um leitor quando dá a opinião de um livro, um leitor comum, do que um crítico. Eu valorizo muito mais uma pessoa, voltando lá atrás no começo do meu vídeo, eu valorizo muito mais a opinião de uma pessoa que não tem nada a ver com teatro, quando vai assistir a minha peça e fala o que ela achou da minha peça, do que um ator de teatro quando vai assistir a minha peça. Eu valorizo muito mais a opinião de uma pessoa que é apaixonada por cinema e que ela nunca estudou cinema, mas ela é tão apaixonada que ela assiste tanta coisa e ela tem um olhar, porque ela assistiu muita coisa, e aí ela vai dar a opinião dela. Eu acho muito mais honesto, eu acho muito mais sincero e eu acho muito valoroso. Isso é o mais alto grau da democracia, quando você dissemina a cultura e quando você não transforma a arte num objeto elitista, porque a verdade é que a arte é um objeto absolutamente elitista que não chega à maioria das pessoas. E enquanto a arte continuar sendo tratada desse jeito, as pessoas nunca vão ter acesso, as pessoas nunca vão valorizar como deveria ser valorizado, e a gente vai continuar nesse lugar em que existem as pessoas privilegiadas que consomem arte e as pessoas do senso comum que não consomem arte e por isso são chamadas de ignorantes.